Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast Na Lição, realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sobradinho, a Igreja da Comunidade. Eu sou o Wellington Ribeiro e você é o nosso convidado e a nossa convidada especial para juntos podermos meditar na Palavra de Deus e aprendermos cada vez mais as lições importantes que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Hoje, o nosso guia de estudos, que fala sobre o Evangelho na perspectiva de Marcos, está avançando agora para a semana e exatamente o momento onde Cristo vai ser julgado e crucificado. Então já quero convidar você a pegar a sua Bíblia, o seu guia de estudos e faz o seguinte: marca aí agora o seu comentário dizendo de onde você está assistindo e aproveita aí também, faça o seu pedido de oração, porque nós queremos orar por você ao longo dessa semana. Curte, comenta e compartilha esse material com todos os seus amigos, com todos os seus grupos. Combinado? E eu tenho a alegria de ter comigo aqui hoje dois amigos especiais e é uma honra tê-los aqui. Vocês já participaram de outras edições, mas eu quero que vocês se apresentem para os nossos amigos. Querido Pastor Luan, se apresente, por favor. Meu nome é Luan, sou o auxiliar aqui, de certa maneira, né, o obreiro bíblico do pastor Salomão aqui de Sobradinho, esposo da Marilise. Já é minha quinta ou sexta participação aqui no podcast. Eu agradeço o convite e é isso, estamos aí novamente para compartilhar conhecimento e aprendermos juntos novamente. Seja bem-vindo novamente, pastor Luan. Obrigado. E nós temos a alegria também de ter o nosso pastor aqui da nossa sede, pastor Salomão. Que alegria tê-lo conosco, amigo. É uma alegria também, o Wellington Ribeiro, pastor Luan. Uma gratidão a Deus estar aqui com vocês. Eu sou Salomão Sarmento, tenho duas filhas, a Esté, a Thaís, um netinho chamado Isaac e a minha querida esposa Sônia. É um prazer muito grande viver esse momento aqui especial. Que legal. Pastor Luan, faça oração para iniciarmos o nosso estudo, por favor. Oremos. Santo Deus Criador, somos gratos a Ti por estarmos aqui na Tua presença para podermos estudar, recapitular mais uma lição que o Senhor nos concedeu o privilégio de aprender um pouco mais sobre Ti. Que Teu Espírito Santo seja o nosso professor e que o Senhor ilumine nossas mentes, a mente de quem está assistindo, de quem está ouvindo e de quem vai assistir e quem vai ouvir também. É nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, estamos chegando nos momentos finais do ministério de Cristo antes da sua entrega, porque o ministério dele não termina na entrega. Depois da sua morte e ressurreição, hoje ele está no santuário intercedendo por nós. Mas aqui nesse momento, o evangelista Marcos, ele, que é o menor dos evangelhos, parece que resume, condensa algumas informações. No entanto, elas trazem também para a gente muitas coisas significativas e aprendizados. O nosso verso para memorizar, se você que está em casa puder abrir a sua Bíblia, está em Marcos capítulo 15, o verso 34, que já é um momento onde Jesus está pendurado no madeiro e brada ali em alta voz, né? Diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Amigos, esse é um brado de um ser humano que tem sobre si a responsabilidade de resgatar a humanidade, anulando a sua divindade para poder nos resgatar. O que esse momento da cruz significa para vocês? Como é que vocês enxergam esse brado de Cristo e esse sacrifício? O brado de Cristo foi um brado de desespero, um brado do abandono. Às vezes as pessoas hoje em dia se sentem abandonadas e dizem assim: onde está Deus? Ele está no mesmo lugar que estava onde Jesus estava bradando. Estava ali, ao lado de Jesus Cristo. E alguns historiadores chamam esse brado de brado do desespero, brado do abandono, brado do distanciamento por causa dos nossos pecados nos ombros de Jesus Cristo. Então a cruz é algo fantástico, é algo que Deus nos dá para nos mostrar a oportunidade que nós temos de aceitar esse Jesus Cristo.
Pastor Luan. Nesse momento que Jesus ele dá esse brado, de certa maneira, ele está carregando sobre si os pecados do mundo. E aí, o que os pecados fazem entre nós e Deus? Causa o quê? Uma separação. E aí, eu imagino que a angústia que Jesus teve ao tomar sobre si os pecados do mundo, e aí ele sentir o distanciamento dele do Pai. E aí existe um comentário que diz bem assim, de que nesse momento, de certa maneira, Jesus ele chegou a pensar de que ele nunca mais poderia ver a face do Pai. Porque ele sabe que é isso que o pecado causa, né? O peso da separação. E aí tem gente, ou até mesmo nós, muitas vezes a gente vive uma vida achando que pecado é só um ato. Mas Jesus ele sentiu na pele qual é a consequência final do ato do pecado, da morte, da separação. E aí vem esse brado de desespero, do distanciamento de nós e Deus, dele e do Pai. Fala, pastor Pois Salmão. é que a gente para pensar, né? Quando Jesus está dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui está mostrando ironias. São tantas as ironias que mostraram nessa lição, nos despertaram a atenção para essas situações. E como pode o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que tanto estava ali ajudando toda a humanidade e que mostrava a Deus, o seu Pai, diante de todas as pessoas, como pode agora ele estar na cruz ali, pregado e suplicando, né? Onde está o Senhor, meu Deus? Mostre-se a mim, eu preciso disso. Mas qual era o problema? O problema era cada ser humano, esse era o problema. Todos os nossos pecados fazendo separação. Não pode conviver a luz com as trevas. Jesus Cristo, como homem, veio ao mundo, e isso mostra que ele veio como homem, e mostrando que o pecado, que é nosso, a multidão desses pecados, fez uma separação, fez um abismo. E Deus, que é luz, não podia agora estar convivendo ali com as trevas. Agora, paramos para imaginar o quanto Jesus estava sofrendo com isso. É um peso que realmente, se ele não tivesse esse propósito, né, essa decisão firme no coração de ir até as últimas consequências, dificilmente teria um desfecho tão glorioso como esse, né, amados? Ele nos amou e amou até o fim, né, de certa maneira. E é interessante que o pastor Salomão comentou, justamente a questão que a lição ela aborda bem, a ironia. E parece que tem uma ironia, eu acho que ela se mistura um tanto quanto um paradoxo, né? Como é que pode o próprio Filho de Deus, sendo Deus, se sentir desamparado por Deus? E aí a lição ela vai abordando essas questões de ironias, né? Tanto da parte, igual o pastor comentou, esse brado parece um tanto, podemos extrair princípios de ironia dele, quanto das pessoas que levaram Jesus até a crucifixão, né? Tudo tem uma ironia ali, né? A lição ela vai apresentar a ironia como uma ponta que vai ligando os fatos. E dentro desse contexto aí, a gente já pode até avançar que depois que Jesus é pego ali no Getsemane, ele então é levado para a casa dos sacerdotes e eles esperam amanhecer, e dali então eles estão ali tramando, ajustando o discurso falso, contratando as falsas testemunhas, já para começar a levar Cristo no início do dia à presença de Pôncio Pilatos, que era ali o governador. E Pilatos tem ali um diálogo com Cristo, né? Ele faz uma pergunta, né? Você é o rei dos judeus? Porque lhe acusam, né? Exatamente. Então, assim, Claro. É interessante que essa fala dos próprios líderes religiosos, ela se torna uma ironia, né? Porque eles queriam um rei que libertasse eles de todo o jugo romano, de todas as coisas, e restaurasse Israel. Cristo se declara, né? Assume esse papel, só que agora eles usam exatamente essa atribuição de Cristo para condená-lo, mostrando para Roma que, olha, esse aí
não tem nada a ver com César, ele quer mostrar, quer iniciar uma rebelião, né, pastor? Já começa aí uma própria ironia, né, querido? Isso é fato, porque era uma acusação, né? Era uma zombaria. Aquilo que era uma zombaria, você é o filho de Deus. Era realmente o filho de Deus. Estava ali, você é o rei dos judeus, né? Tá aqui, toma aqui, vamos colocar agora a coroa aqui, vamos colocar o manto vermelho de rei, dá um pedaço de pau aqui, de madeira, um cajado para dizer que você é o rei. E era. Eles não sabiam que estavam ali adorando, estavam diante do rei dos reis, do senhor dos senhores. Ele era o rei dos judeus, era o rei de Pilatos, ele era o rei dos soldados, e estava ali ironizando e mostrando a realidade, que ele é o rei. Ironizando uma verdade, de certa maneira, né? E aí, o que eu acho interessante também, pastor e irmão Wellington, é a respeito da ironia. Porque, assim, quem é que gosta de ser alvo de ironia? De ser alvo de deboche? Se você, sendo bem sincero, você quer algo que me deixa doido, é deboche. Ninguém gosta de deboche. E eles estavam debochando, escarnecendo de Cristo, e Cristo, ainda até a morte, ele foi como ovelha muda ao matadouro. Um comentário que eu acho muito interessante, quando a gente vai lá no livro de Lucas, no julgamento paralelo, lá em Lucas 27, Cristo ele vai a Pilatos, e aí Pilatos pega e manda Jesus para quem? Para Herodes. Quando Jesus chega em Herodes já há muito tempo queria vê-lo. E o que Herodes faz com Jesus? Ironia, e começa a escarnecer. Só que a Bíblia fala lá em Lucas 27 que Jesus ele não falou nada. E tem um comentário da irmã White que ela diz bem assim, que o fato de Jesus não ter falado nada diante de tanto escárnio, tanta ironia e tanto deboche de Herodes fez com que Herodes se assustasse e percebesse que aquele homem ali não era um homem comum. Somente um Deus poderia permanecer calado diante de tanta ironia que Herodes fez. E aí Herodes pega e devolve Jesus para Pilatos. Então, assim, com a mesma boca que pessoas ironizavam, ao falar, elas demonstravam de que reino que elas eram. E em silêncio, Jesus demonstrou de que reino que ele era. Interessante, né? A estratégia deles. Não teve uma acusação formalizada. Essa acusação aqui é sob esse delito que Jesus vai ser julgado. Não. Diante do Sinédrio, diante dos sacerdotes daquele tempo, dos 70 e mais um sumo sacerdote, Jesus foi acusado de quê? Jesus foi acusado de blasfêmia. Essa era a acusação. Então levaram para ali blasfêmia. Quando chega diante de Pilatos, olha a estratégia maligna. Agora Jesus é acusado de conspiração. Ou seja, quer tirar César do trono, quer tirar César do poder. E aí a gente vê a estratégia maquiavélica desses, entre aspas, cristãos daquela época. Ou melhor, entre aspas, pessoas que serviam a Deus naquela época. E assim, ao mesmo tempo em que eles usam esse artifício para mudar a estratégia, Pôncio Pilatos não vê a veracidade da acusação. E ele quer tentar de todas as formas libertar a Cristo, porque não vê nenhum dano nele, só que ele não decide firmemente fazer isso, né? Essa é a ironia, né, Wellington? Uma ironia. Os sacerdotes que deveriam estar defendendo, porque Jesus veio para morrer pelos pecadores e os judeus estavam inclusos ali e eram o ponto-chave da transmissão da mensagem do evangelho para outros lugares, os sacerdotes queriam matá-lo e Pilatos queria defendê-lo. Olha a ironia da situação. E essa ironia declara que Pilatos aparentemente era bonzinho, mas não tinha nada disso. Pilatos era cruel, mas viu a inocência em Jesus Cristo. E nesse contexto, como o pastor Luan falou, de mandar para Herodes voltar, a própria esposa de Pilatos teve um sonho. Ela foi impressionada diante
da situação e que não era para Pilatos se envolver com o sangue desse inocente, né, pastor Luan? Justo. E aí, Pilatos não ouviu a mulher, né? E aí, quando não ouve a mulher, a gente sabe muito bem que não dá muito bom. E foi o que aconteceu. Como o pastor Salomão comentou, essa ironia, né? Enquanto um pagão queria libertar, sabia que Jesus era inocente, o povo de Deus estava querendo criar falsas acusações para um inocente, né? Uma outra ironia nesse contexto aqui é que a última tentativa de Pilatos, como era a época da festa da Páscoa, era soltar um prisioneiro, né? A população poderia escolher alguém. E ele lembrou que Barrabás estava preso, um homem que já tinha feito mal a muitas pessoas, estava preso por estar envolvido na morte de uma outra pessoa, um revolucionário. Só que os líderes religiosos já tinham ali na multidão fazer a cabeça deles para que quando... Comprado os votos. Já tinha comprado os votos para quando o Pilatos... Quem vocês querem que eu solte? Jesus, o rei dos judeus, ou a Barrabás? Outra ironia, né? Jesus, que fez bem a todo mundo em toda a sua vida, estava sendo trocado por alguém que havia feito mal, né? Exatamente. E aí a gente transportando ou transferindo isso para a nossa realidade hoje, ali estava uma multidão que gritava crucifica-o, crucifica-o, e mandou soltar Barrabás. Essa era a ironia que você citou. E aí, o que é que a gente vê nessa situação? Hoje, será que nós estamos sendo levados pela multidão? Será que nós estamos sendo influenciados, colocando agora aqui para os jovens que estão estudando a lição, os adultos, será que nós estamos influenciados por opiniões alheias, contrárias à verdade? Será que nós estamos sendo influenciados pela mídia que coloca muitas coisas contra a palavra de Deus, contra a Bíblia, contra Jesus Cristo, dizendo que a Bíblia é obsoleta? Será? Então, é algo para a gente parar para pensar, porque podemos estar vivendo essa ironia hoje. Somado a esse pensamento, pastor Salomão e pastor Luan, Pilatos é alguém que cede à pressão do grupo. Ele cedeu à pressão do grupo e hoje... Sacrificou princípios, né? E hoje isso é um risco também, né? Não podemos ceder à pressão externa. Diante de tantas filosofias, diante de tantas ideologias que têm surgido, nós temos que estar firmes aos nossos princípios, né, querido? Justo. Essa questão da multidão é a maior prova que a voz do povo não é a voz de Deus, não é isso? Porque o povo estava gritando para crucificá-lo. Então, de certa maneira, enfim... Agora, o que eu acho interessante também é que Jesus ele permaneceu em silêncio. E eu sei que o irmão Wellington ali, que tem um trabalho muito, muito bonito com a juventude, você trabalha muito numa questão de identidade com eles. E é justamente nessa questão que é um princípio que tem sido ferido hoje, é a questão da identidade. Porque, às vezes, ou na grande maioria das vezes, as pessoas não sabem de quem elas são, de quem elas são filhas, né, do Deus Altíssimo, e elas se deixam levar por essas questões que o pastor Salomão comentou, que são as influências, as multidões modernas, né, a mídia, colegas, amizades, e elas não sabem de quem são, seu propósito, filiação, de que reino pertencem, e elas se deixam levar. Jesus ele ficou mudo porque ele sabia que ele era o filho amado a quem o Deus Pai se comprazia, e isso era o suficiente. E dentro desse aspecto dele permanecer em silêncio, mostra a compreensão clara que ele tinha do ministério dele, da missão dele, do papel dele, né? Pilatos, então, entrega Cristo aos soldados, né, amados, para que ele seja ali açoitado. Queria que vocês pudessem ajudar a gente a descrever essa cena, porque não há nada de belo, não há nada de bonito a ser relatado disso diante... Você imaginar, enquanto eu estudava, eu imaginava assim, a humilhação, a dor que deve ter sido não apenas para Cristo fisicamente, mas o próprio Pai e o Espírito Santo e os seres celestiais não caídos presenciando o Criador do universo sendo açoitado. É porque
quando a gente para pensar nessa cena, a gente pode voltar um pouquinho para o céu. No céu, o que é que Lúcifer, que se tornou Satanás, ele disseminava no céu? Ele disseminava que Jesus era mau, que Jesus era ditador, que Jesus queria obediência forçada. Então, ele disseminou isso entre os anjos. E muitos anjos foram ao encontro da sua opinião e aceitaram essa opinião de Jesus Cristo. Só que, como houve guerra no céu e parte dos anjos, um terço dos anjos foi expulso exatamente por comungar e pensar dessas mesmas teorias, aí ficaram 2 terços no céu. Mas será que nesses 2 terços no céu, na hora da decisão, porque Deus dá livre-arbítrio, será que alguns desses anjos lá ficaram no céu? Mas, e aí? Será? Agora, será que Lúcifer estava certo? E o que acontece nessa cena aqui, Wellington? Nessa cena, Jesus, ele é açoitado com 80 chicotadas. E o chicote era de couro, nas pontas, vidros, pregos, algumas coisas de metais, pedras. Então, ele foi açoitado. A pele de Jesus Cristo era arrancada. Eu acho que quase todo mundo assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, e ali está retratando o que está escrito por Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações. Aí vem naquelas costas ensanguentadas, coloca o madeiro, né? Coloca o madeiro ali coloca na sua cabeça uma coroa de espinho, bate na cabeça com um pedaço de pau na coroa. Veja o sofrimento, a dor, fome, o desgaste emocional. Começou a suar sangue no Getsêmani, ali enfraquecendo. Jesus estava acabado. Agora, outra ironia. Deus que desceu do céu para vir se tornar um ser humano, para mostrar a Adão e Eva que eles podiam ter superado e poderiam não ter pecado, ter vencido a tentação. Agora Deus ali, diante deles, sofrendo, humilhado, cuspido, zombado, esbofeteado, e todo o universo, os anjos agora no céu, eu fico imaginando os anjos ali dizendo para Deus, o Pai: não faz isso não, por favor, permita-nos ir tirar Jesus Cristo. Olha, você deixou o anjo Gabriel ir lá consolar ele no Getsêmani, agora deixa a gente buscar ele, não precisa provar mais nada para a gente. Lúcifer está errado, Lúcifer que é mau, Jesus é um Deus de amor, ele é amor, vamos tirar ele dali. E então houve silêncio no céu também, porque o Pai, fica imaginando o Pai com o trono de frente para os anjos, e os anjos suplicando para tirar Jesus Cristo da cruz. E aí Deus Pai vira de costas, o trono de costas para os anjos. E eu fiquei pensando, mas por que será isso? Porque eu acho que Deus virou de costas para chorar. E também houve silêncio em Jesus aqui, houve silêncio no Pai e no Espírito Santo no céu. Amigos, que profunda reflexão, né? E eu gosto sempre de olhar esse momento e trazer para a nossa vida, porque é muito fácil a gente ficar com raiva dos soldados. É muito fácil a gente ficar com raiva de Anás, Caifás, ou a covardia de Pilatos, ou a sagacidade de Herodes, todas as pessoas envolvidas. Mas ele, como Isaías disse, ele sofre por minha culpa, né, pastor Luan? E ele sofreu, né? Ele sofreu por nós. E o que é doloroso para Deus ainda nos dias de hoje, a Bíblia fala que é aquele que sabe que algo é errado e começa a fazer o mesmo pecado, e foi liberto, mas quer voltar à escravidão. A Bíblia demonstra, ela diz que estão fazendo o quê? Estão crucificando para si novamente o Filho de Deus. A gente não tem ideia do que Jesus passou
Porque se a gente parasse para meditar, igual temos um conselho, né, para meditar pelo menos ali 1 hora nas cenas finais da vida de Cristo. Se a gente meditasse e tivesse isso vivo na nossa mente, a gente não crucificaria o Filho de Deus através de nada. Pequenas atitudes nossas, se deixar levar pela multidão. Uma mentirinha daqui, uma negociação assim, né, não honesta dali, e por aí vai, um dia sem meditar ou qualquer coisa do tipo, a gente está crucificando novamente o Filho de Deus, e a gente não tem ideia do que isso é, do peso que ele suportou. Se a gente tivesse, a gente teria com certeza uma outra mentalidade. E o que eu acho muito forte também, e até um comentário que está na lição, é que comenta que tamanha agonia do Filho de Deus, a agonia era tão grande que ele mal sentia a dor física, a dor do pecado, o peso do pecado que ele estava levando sobre si nas dores do corpo dele era tão grande que ele não sentia a dor física. A dor de pensar que poderia se afastar, de nunca mais ver a face do Pai, é uma dor tão grande quanto a dor do açoite, das costas, de tudo. Ellen White, ela comenta que é bom que nós passemos todos os dias meditando um pouco exatamente nesse momento, né, da crucifixão de Cristo, desse momento da via dolorosa dele, porque isso pode nos ajudar a tomar decisões sábias durante o dia de não pecar, de não ser conivente, de não fazer concessão, de não negociar de forma alguma com o pecado. Depois desses açoites, pastor Salomão, eles colocam ali, como o senhor já começou a dizer, uma pesada cruz sobre Cristo para iniciar a via dolorosa, né? Dali de onde ele é açoitado, torturado, até o Calvário. É outra ironia, né? Ela está ali carregando a cruz, dá alguns passos, cai, não consegue, o cansaço, a fome, a sede, a dor, como o pastor Luan falou, o peso dos pecados nos ombros, esmagador, e aí chega um homem, um estranho, que depois a gente ficou sabendo quem era, né? Que é o Simão, e não é o Pedro. Aí chega lá e carrega a cruz de Jesus Cristo. Olha a ironia, um homem salvando o Salvador, porque foi uma salvação ali naquele momento de dor, de desespero, cai 2 vezes, não consegue andar, chicoteado para poder levantar, continua apanhando para levantar, e de repente um estranho carrega a cruz. Então, o Salvador do mundo, eu fico imaginando esse encontro no céu. Jesus com a sua característica fantástica, olhando para Simão, e Simão olhando para Jesus, e Jesus dizendo assim: obrigado, você carregou a minha cruz. E aí Simão vai se jogar no chão e vai dizer: não, Senhor, eu não mereço isso aqui, eu não mereço nem estar aqui. E Jesus vai colocar a coroa na cabeça de Simão e vai dizer: o meu sangue te salvou. Que lindo, hein? Que lindo, quantos encontros maravilhosos o céu vai poder revelar pra gente. E realmente essa história, ela é uma poesia de Deus revelando o seu amor para todos nós, a todo momento, na vida de Cristo, nas ações dele. E quando chega no Calvário, o pastor Luan, eles ali esticam, né, os braços de Cristo para poder fixar no madeiro, amado. Você já disse que ele não estava nem sentindo mais a dor física, né? Estava sentindo, mas tinha uma dor maior que essa, né? A dor do peso do pecado. É uma dor que difícil. A gente sente com o toque do Espírito Santo, mas se a gente estivesse continuamente em comunhão, de certa maneira, para não pecar, para não fazer com que Cristo sinta essa dor novamente, não crucificá-lo novamente, a gente teria com certeza uma vida bem mais santa, bem mais pura. Pastor Salomão, no verso 38 de Marcos 15, diz que quando Cristo se entrega, que ele dá o brado, o véu do santuário se rasga sem o auxílio de mãos humanas. E o que isso pode ensinar para a gente do cumprimento profético, né, da missão do Messias,
Porque o véu ele era grosso, né? Aquelas cortinas eram grossas, né? Mas a entrega de Cristo faz isso acontecer no santuário. E o santuário não estava tão perto, né? Então não teve ninguém para fazer isso. Ali a gente vê o cumprimento da profecia. A profecia que foi estabelecida no Antigo Testamento. Isaías fala sobre o sacrifício de Jesus Cristo. O próprio Salmos 22, o Salmo 22, 23 e 24 são proféticos em relação à morte de Jesus Cristo e ressurreição e volta. Agora, quando a gente vê o manto do santuário sendo rasgado no meio, ali tinha um símbolo, ali tinha uma referência. A que se referia aquilo ali? É que quando Jesus morreu na cruz, ele pagou pelos nossos pecados. Os sacerdotes usavam ali a separação do véu do santuário para que o sacerdote só pudesse estar na parte santa e o sumo sacerdote na parte santíssima. Só que para que aquela separação? Era para que os sacrifícios pelos seres humanos através de animais fossem realizados. E um dia por ano, a purificação do santuário, entrando na parte santíssima para purificar todo o santuário ali, simbolicamente todos os pecados daqueles que foram ali diariamente fazer expiação. Aí Jesus diz assim, naquele momento, na morte, é a afirmação de Deus, está aqui o Salvador do mundo. Ele está dizendo que não precisa mais sacrifício de animais. Esse rasgar o véu, também poderíamos dizer assim, é o rasgar do coração. Devemos rasgar, abrir o nosso coração para que Jesus Cristo entre, porque Ele é o sacrifício perfeito. Foi consumado na cruz do Calvário. E eles reconheceram isso um pouco antes, quando disse, salve o rei dos judeus, olha lá na cruz escrito. Outra ironia, né? Salve o rei dos judeus. E Jesus era o rei. Outra coisa, naquela época eles diziam, salve César, salve o imperador César. Ainda que eles estivessem zombando, ali estava o rei que havia removido os pecados de cada ser humano na cruz, e agora o véu do santuário se rompe para mostrar, está cumprido. Está consumado, amém. Queridos, que momento grandioso esse, né? Quantas lições a gente poderia aprender, mas a gente até falou um pouquinho no início, né, do nosso podcast sobre, no verso para memorizar, né, onde ele, Deus meu, por que me desamparaste? Mas eu gostaria de refletir mais um pouquinho com vocês nessa parte, até que a gente avance aqui para a conclusão do nosso estudo. Algumas pessoas pensaram que ele estava clamando ali por Elias, né? Elohim, Elohim. Mas na verdade ele estava clamando pelo Pai. Cristo humano, Cristo divino. Aqui ele não usa a sua divindade, mas ele permite que a humanidade passe por esse processo, porque Adão, como o Senhor bem disse, né, pastor Salomão, Adão deveria ter suportado isso lá no Jardim do Éden. Agora Cristo, em condições muito mais desfavoráveis, ele mostra que seria possível, e também mostra pra gente que é possível vencermos também os ataques e as ciladas do inimigo, né? E ele mostra da melhor forma, clamando a quem? Clamando ao Pai, a Deus. Essa semana teve uma pessoa que estava conversando comigo, estava super desesperada, e ela disse assim, pastor, eu não estou com vontade de orar. Eu disse, então diga a Deus isso, fale para Deus. Ah, mas eu não quero ajoelhar. Não precisa ajoelhar. Você simplesmente vai chegar para Deus e vai dizer, Senhor, não quero falar. Eu estou chateada. Estão acontecendo algumas coisas em minha vida e eu estou muito chateado com o Senhor. E se você quiser gritar, grite. E se você quiser extravasar, extravase.
Mas diga para ele, é assim que eu faço, quando eu estou chateado com Deus, alguma coisa não deu certo na minha maneira de ver, para quem eu tenho que clamar? Para Deus. Se eu estou desanimado, é para Deus. Se eu estou sofrendo, é para Deus. Então Jesus aqui gritou para Deus: meu Deus, por que me desamparaste? Não tinha nada a ver ali com Elias, que Elias não conseguia amparar Jesus Cristo em momento nenhum. E dentro desse aspecto aí, que o pastor Salomão falou, pastor Luan, é interessante isso, né? Porque às vezes a gente quer conversar com Deus de uma forma muito decorada, né? A gente quer frases bem elaboradas, só quando tudo tá bem. Mas aqui Cristo, ele mostra que o clamor, a oração, ela vem naturalmente de acordo com a situação que estamos passando. E a gente tem um pai que está ouvindo, né, amigo? Amém. O véu foi rasgado justamente para isso, né? Acesso livre e direto ao trono da graça. Então, cabe a nós, igual o pastor Salomão comentou, rasgar o coração. Você não tem vontade de orar, ore falando para Deus que você não tem vontade de orar. Você não quer ler a Bíblia, ora a Deus falando que não sente vontade de ler a Bíblia e vai ler a Bíblia, que Deus ele vai colocando essa vontade, né? A vontade de orar, a vontade de ler a Bíblia. E temos acesso direto ao trono da graça. Quando Deus criou o mundo, Adão e Eva bem sabiam disso. Deus ele planejava responder as orações e ele não muda. E ainda que seja no Calvário, ainda que Cristo tivesse todo esse contexto assim, ainda assim Deus estava lá. O pastor Salomão falou, né? Onde é que Deus está no momento de desespero? No mesmo lugar que ele estava quando o filho dele estava em profunda angústia. Deus ele ouve a oração, Deus ele responde, Deus ele é socorro bem presente no dia da angústia. A nuvem, pastor Luan, a nuvem está aí. Às vezes a nuvem está escura, super escura, e a gente não consegue ver o sol. Mas o sol está ali. Ele está ali. E outra coisa, mais ainda, ele está transmitindo vitamina D do mesmo jeito, mesmo acima das nuvens, acima da escuridão. Para Jesus Cristo ali foi uma escuridão, mas Deus estava ali. Deus, ele tem um propósito e Deus é bondoso. Foi para com Jesus e é para conosco também, nas nossas dificuldades, nas aflições. Deus está ao nosso lado. Glória a Deus por isso, né, amados? Quantas lições, hein, gente? Quantas lições. Eu espero que você que está nos assistindo também esteja sendo abençoado e coloca aqui pra gente o seu comentário, porque é muito importante sabermos como esta mensagem tem impactado e tem sido relevante na sua vida. Amados, o nosso guia de estudos também faz um paralelo, né? Eu quero, assim, rapidinho falar sobre o batismo e a cruz, a harmonia, né, que existiu ali entre os dois. Pastor Luan. A morte de Jesus foi tão rápida que Pilatos ele não esperava que, olha, o Jesus que foi condenado à crucifixão, morreu. Uai, mas já morreu, já tá morto. E aí ele acaba que leva essa notícia da morte, pede o corpo de Cristo, né? Os cuidados do corpo para poder enrolar ali. Ele comprou um manto exatamente para isso. Exato. E aí Pilatos concede essa oportunidade para José, né? Amigos, a lição ela dá uma pausa aqui porque na próxima semana ela vai falar exatamente sobre o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Nosso tempo já avançou, mas eu quero pedir a vocês que deixem as considerações finais, um recado, um apelo para os nossos amigos que nos assistem. Pastor Salomão. Não há esperança alguma para nenhum ser humano, exceto em Jesus Cristo. Ele é a esperança. Ele é aquele que transmite essa paz, essa alegria. Nós vivemos num mundo onde não há solução. Aqueles que não acreditam em Deus, eles vivem sem esperança, porque eu já conversei com um ateu e na hora ele tinha resposta para quase tudo, mas uma pergunta ele não teve resposta. Eu disse para ele: eu tenho esperança, porque Jesus morreu por mim e Jesus Cristo é maravilhoso em minha vida e me dá essa esperança de vida eterna. Você tem essa esperança? Aí pela primeira vez ele fez 30 segundos ou mais de silêncio e depois disse:
não tenho essa esperança. Jesus, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Salvador também da minha vida e da sua vida. Obrigado, amigo. Pastor Luan? Amém. Minha consideração é que na linha final dessa lição a gente vê que a obra de Deus ela é cumprida. Se os discípulos fogem, se Cristo ele é abandonado pelos seus, de outro lado vai ter alguém que vai se importar, que vai fazer com que a obra de Deus aconteça. Então, o meu recado é que nós sejamos os agentes envolvidos na missão, porque a obra de Deus ela vai acontecer e é um privilégio nosso se dispor nas mãos desse Deus maravilhoso que se entregou por nós, para que a gente leve a nossa cruz, para que Deus não tenha que levantar outras pessoas, outro Simão, Cirineu, por aí, nem nada, mas sejamos nós mesmos que venhamos a nos dispor de bom grado, de coração, a carregar a cruz diariamente. Muito obrigado. Queridos amigos e amigas que nos assistem, do Gênesis até esse momento, tudo foi escrito para culminar nesse ato glorioso da entrega de Cristo. Ninguém o matou. Ele decidiu dar a vida, porque para ele não passava a ideia de passar a eternidade sem você. Tudo que Cristo suporta nesse momento, como é descrito aqui por Marcos, é porque ele ama você com amor eterno e tem o desejo de passar a eternidade com você. Mas não apenas com você, também com algumas pessoas que você conhece, e Deus quer usar você como instrumento de salvação na vida dessas pessoas. Que esta mensagem reaqueça o nosso coração com a certeza de que somos amados e salvos por um Deus que tem um carinho muito especial por toda a sua criação. Quero pedir ao pastor Luan para fazer a nossa oração final e já agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui, tá, queridos? Oremos. Santo Deus Criador, te damos graças pela recapitulação desse estudo maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Pedimos que o Senhor coloque no nosso coração o desejo de te servir, Pai, de completar a tua obra, porque é um privilégio nosso, Pai, e que a gente venha falar e não venhamos nos calar diante de tantas coisas que o Senhor tem feito por nós e através de nós, e o que o Senhor ainda há de fazer também. Abençoe cada um dos ouvintes, telespectadores desse programa, que o Senhor venha conceder o desejo do coração deles conforme a tua santa e boa vontade. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique inteirado sobre os assuntos e eventos do nosso distrito de Sobradinho. Assista a mensagens pastorais, envie mensagens de aniversário para pessoas de nossa comunidade, tenha acesso aos endereços dos pontos e reuniões de pequenos grupos e muito mais. Ele é de fácil acesso, dinâmico e interativo. Entre agora mesmo na loja de aplicativos do seu celular, baixe o S7 Play e com ele você ficará por dentro de tudo. Maranata, o Senhor logo vem.